Todos os anos ele não deixa faltar a chuva e nem o sol. A Bíblia diz que Deus dá sol para o injusto e para o injusto. Então, o que nos sobra é uma questão de reconhecimento. É uma questão do homem agradecer a Deus por ele estar vivo. É uma questão de ele agradecer a Deus pela sua longanimidade. É uma questão de ele agradecer a Deus pelos seus favores que nós não merecíamos. Aqui está falando a voz que clama no deserto. A Bíblia diz, o escritor ele narra, ele descreve quando Deus olhou dos céus à terra, parecia até que o escritor estava lá, do lado de Deus, que quando Deus olhou para a terra e viu toda a terra contaminada, e viu a situação do homem de uma maneira, de tal forma que não agradava a ele. Aí Deus olhou dos céus para a terra e começou agora a analisar e começou a ver. Isso é uma expressão minha, mas a Bíblia diz que Deus olhou dos céus para a terra e não viu nenhum sequer justo, para resumir. Aí Deus olha lá de cima e olha para o rico, Deus olha para o pobre, Deus olha para o negro, Deus olha para o branco, Deus olha para o deficiente físico. Aí Deus diz assim, não há ninguém bom. Deus pesou a humanidade na sua balança, e essa balança de Deus constatou que não existia nenhum elemento bom. Todos eram mal, perversos. Aí a Bíblia diz que Deus olhou dos céus para a terra e não viu nenhum sequer bom. A situação do elemento humano diante de Deus não era tão satisfatória. Não produzia nenhuma satisfação, nenhum prazer, nenhuma harmonia, não trazia nenhuma alegria para Deus. Sabe por quê? Porque o homem só fazia pecar. O homem só tinha prazer na violência. O homem só tinha prazer na depravação. O homem só tinha prazer em derramar sangue. O homem só tinha prazer em explorar o seu próximo. O homem só tinha prazer em escravizar o seu próximo. Aí Deus olha lá do céu. Olha para o patrão. Olha para o empregado e olha para o escravo. Quando ele olha para o patrão, ele disse, não é bom. Não tem valor nenhum. Quando ele olha agora para o empregado, ele vê a mesma situação. Um coração perverso, maligno, adúltero, depravado, imoral. E quando Deus olha agora para o escravo, ele vê a mesma condição que ele viu no rico. O cara pergunta, irmão, como é isso? Foi o que Deus viu. Quando Deus olha dos céus para a terra, isso aí na versão do escritor, aí ele não viu ninguém bom. Nenhum pobre, nenhum rico, nenhum negro, nenhum branco, nenhum pardo, nenhum indígena. Ninguém era bom, todos eram mal. O rico oprimia o pobre.
O pobre oprimia o outro mais pobre do que ele. E assim o mundo continuava na sua trajetória. Mergulhado no pecado, mergulhado na idolatria, mergulhado na violência, mergulhado no sexo anal e oral. Quando Deus, ele decide diminuir a idade do ser humano, quando ele disse a Noé que ele não contentaria mais com o ser humano, sabe por quê? Porque os filhos de Deus, eles agora passaram a amar os filhos dos homens. É aí que nasce o relacionamento anal e oral. A imoralidade começou a tomar conta dos seres humanos. Uma versão que diz que os anjos decaídos se rebelaram contra Deus e se casaram com as filhas dos homens. Mas foi a linhagem de Sete que se relacionou com a filha dos pecadores, com os homens. Sabe por que dos homens? Porque ele não temia Deus, era ímpios. E dentro dessa impiedade, eles se relacionaram de uma forma que não agradava a Deus. Nasceu aí o sexo anal e oral. Aí vai a depravação crescendo, aumentando por essa união que por Deus não foi aceitável. Quando Deus diminuiu a idade do homem, sabe por quê? A Bíblia diz porque os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens. Eu gostaria de fazer uma analogia aqui, uma comparação. Um cristão ou uma cristã, ela crente, ela passa o dia todo trabalhando, passa na igreja, orando, jejuando, cantando. É uma pessoa totalmente diferente do mundo, é uma pessoa que vive para Deus, mas aí ela conhece uma pessoa incrédula, ela conhece uma pessoa que não é cristã, ela passa a apaixonar-se por ele, ela passa a amar ele. Aí eu pergunto, esse relacionamento vai ser bom? O cara é um pecador, o cara está lá fora, o cara está envolvido na depravação, na imoralidade. O que é que vai acontecer? Aquela filha ou aquele filho de Deus vai passar a exercer as mesmas ações implacável, indigna, imoral, maligna, indecente, perversa e depravada do filho ou da filha de Deus. Quando Deus diminui a idade do homem, é porque o pecado, em vez de diminuir, o pecado, em vez de ser tirado do meio daquela sociedade, foi o contrário. Enquanto a sociedade ia crescendo, o pecado ia aumentando, eles iam tendo prazer, eles iam tendo o que, meu amigo? Cada vez mais ele mergulhava na idolatria, na perversidade, tinha prazer em derramar sangue, tinha prazer em destruir, tinha prazer em matar o seu próximo. Deus fez o homem bom. Deus criou o homem para que todavia o homem fosse a sua alegria, que o homem proporcionasse a Deus alegria, felicidade, que todavia ele estivesse em harmonia com Deus, mesmo que na onisciência de Deus, ele já sabia que essa harmonia um dia seria cortado. Mas Deus agora preparou Jesus Cristo antes de criar o homem.
porque Deus já sabia a situação em que a humanidade chegaria. Deus permitiu que o fruto do conhecimento do bem e do mal ficasse lá no jardim do Éden. E Deus sabia que Adão ia pecar. Deus sabia que a humanidade chegaria a essa situação. Mas também Deus sabia que Jesus Cristo seria o ferido de Deus. Portanto, meus caros amigos, eu quero te dizer uma coisa. A maior infortúnio, a maior infelicidade do homem foi o homem apartar-se de Deus. Foi o homem não querer aceitar mais a orientação de Deus. Foi o homem não querer mais permanecer na diretriz de Deus. E quando Deus diz a Adão não coma, porque Deus já sabia o resultado da sua transgressão, do seu pecado, é o que nós estamos vendo hoje. É pai matando o filho, é filho matando o pai, é o marido matando a mulher matando o marido, é a depravação crescendo, é a imoralidade, é os valores revertidos, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Hoje se faz mais apologia à ideologia de gênero. Hoje se faz mais apologia o homem vestir uma saia e um fio dental. Mas quando fala na palavra de Deus, o cara é ignorado, o cara é aborrecido, o cara é rejeitado. Olha aí o resultado da desobediência. O índice alto de criminalidade, o índice alto de assassinato, o índice alto de divórcio. Eu digo isso com todo respeito ao cidadão, mas infelizmente, meu amigo, é o que nós estamos assistindo. Hoje as coisas estão o contrário. É a maior vergonha, foi o maior caos, o maior assalto que aconteceu lá no Jardim do Éden. Quando Adão pecou, o diabo se alegrava com o inferno, porque ele sabia o que aconteceria com a raça humana. Mas a única coisa que ele não sabia é que o Cordeiro Pascual, que é Jesus Cristo, em João capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Se o narrador diz que o Verbo estava com Deus, Satanás não tinha conhecimento de que o seu assalto, o seu roubo, tanto que ele trabalhou para separar o homem de Deus, Jesus fez com um simples ato e derrotou Satanás, expôs Satanás publicamente diante do seu principado e potestade na cruz, aonde o Satanás não queria que Jesus chegasse. Ele usou Herodes para matar Jesus, ele usou o sumo sacerdote, ele usou os saduceus, os fariseus para tirar a vida de Jesus, para que ele não chegasse na cruz, mas ele chegou. Até Pilato disse: olha, eu não acho crime algum nesse homem. Já era o diabo trabalhando para Jesus não ser crucificado. Porque ele sabia que se Jesus fosse crucificado, Jesus desfaria toda a obra do diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Essa é a matemática, essa é a ideologia do diabo, a matemática de crescer a quantidade, o número de pessoas que já estão no inferno, chorando, gemendo, rangindo os dentes, porque rejeitaram o perdão, rejeitaram a graça, que por meio de Jesus Cristo, ele oferece o homem, para o homem ser absolvido da condenação eterna, para a vida eterna. Agora eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus disse que não havia nenhum justo, João Evangelista viu
um livro selado, e alguém dizia que ninguém era digno de olhar e tampouco desatar o seu cheiro, os seus selos, ele começou a chorar. Nós estávamos predestinados à condenação eterna, mas o amor de Deus foi tão grande, que antes de criar o mundo e o homem, ele já havia projetado a Cristo para perdoar os nossos pecados. Portanto, ele não quer saber a largura, a cor, o tamanho, ele não quer saber a extensão do teu pecado. O que ele quer é que você reconheça, que você se arrependa. Se você se arrepender, Jesus te perdoa. Por isso ele diz que eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim que por mim o mundo seja salvo, perdoado, restituído o que o homem perdeu no Jardim do Éden. O que foi que o homem perdeu no Jardim do Éden? A sua comunhão. O homem foi expulso. Ficou lá lutando agora na terra, sofrendo, sujeito ao câncer, sujeito a uma AIDS, a um infarto, a um derrame, a um atropelamento, meu amigo, sujeito à morte. A pior maldição que existe no ser humano não é a morte física, não, é a morte eterna. E Jesus Cristo, ele disse, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Tanto Jesus te dá a vida. Jesus, ele pode te absolver, ele pode te perdoar, ele pode, meu amigo, ele pode resolver o teu problema, a tua situação espiritual, a tua situação moral. Só quem pode resolver é Jesus Cristo. Eu quero te dizer, aceita ele como teu Salvador nesta tarde, em nome de Jesus.